Shalom Adonai, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira e o tema da reflexão de hoje é o que Cristo espera de mim e o que eu careço fazer. Cristo espera que eu entregue toda a minha vida a Ele e eu careço abrir mão de todos os meus sonhos, de mim mesmo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo espera que eu tenha um relacionamento diário com Ele e eu careço de colocá-lo como prioridade, primazia em minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Cristo espera que eu tenha uma vida abundante e vitoriosa, e eu careço crer totalmente nele e glorificá-lo para viver vitoriosamente. Nossa reflexão está no livro de 2 Crônicas 29, de 1 a 11, e nós vamos ler neste momento. Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto aos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. É uma história sobre um rei de Israel que mandou abrir o templo, a casa do Senhor. Ezequias era um jovem de 25 anos quando começou a reinar em Jerusalém e reinou 29 anos. Mas como foi o seu reinado? O que Deus esperava de Ezequias? Que ele fizesse o que era reto perante o Senhor, e ele o fez. Primeiro ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ezequias abriu as portas do templo como quem dá um passo em direção à renovação espiritual, ao avivamento. Acais tinha fechado as portas como uma expressão de hostilidade a Deus e ao conserto do Senhor, 2 Crônicas 28, 24. Ezequias não perdeu tempo em lidar com os pecados do seu predecessor. Segundo, juntou os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se na praça oriental. A praça oriental era o pátio diretamente em frente ao pórtico do templo, 2 Crônicas 4, 9, 10. Restabelecendo assim o serviço sacerdotal, convocando os líderes espirituais para santificarem, separarem só para o Senhor e santificarem a casa do Senhor, tirando do santuário a imundícia, ou seja, a corrupção, o que era errado. E qual era a imundícia? Os líderes anteriores haviam deixado o Senhor, levantaram altares a ídolos, deuses estranhos, fecharam as portas da casa do Senhor, deixaram de adorá-lo, deixaram a oração, deixaram as ofertas, sacrifícios ao Deus de Israel, deixaram de sacrificar o Senhor. Acais certamente transformou a casa do Senhor em uma espécie de depósito.
Claramente havia mais objetos à vista do que os utensílios do templo, porque os mesmos foram reparados, santificados e colocados de volta ao uso. 2 Crônicas 29:19. Terceiro, Ezequias estava decidido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desviasse deles o ardor da sua ira. O concerto de Ezequias colocou seu povo e a si mesmo sob a autoridade de Deus. Com isso, esse rei comprometeu-se a liderar a nação com fidelidade, como os termos da aliança davídica original exigiam. Deuteronômio 17, 18-20, 31, de 9-13 e 1 Crônicas 28:9. Quarto, Ezequias exorta o povo: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para o servirdes. Isso fala do serviço ao Senhor. Para serdes ministros e queimardes incenso, isto fala do ministério da palavra e oração que todo crente deve viver na sua vida cristã. Então os levitas purificaram o templo, 2 Crônicas 29:12. Ezequias reúne os líderes das 3 maiores clãs de levitas, 2 líderes de cada clã, coatitas, Merari e Gersonitas. Ezequias, no verso 15, quando diz a frase pelas palavras do Senhor, significa que Ezequias responsabilizou-se primeiro pela reforma em direção à casa. Segundo, suas instruções para a nação tinham autoridade exclusiva. Ele estava dizendo: voltemos para o Senhor, voltemos às veredas antigas. Depois de santificar e restaurar a casa do Senhor, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. Então os filhos de Arão, os sacerdotes, ofereceram sobre o altar do Senhor. Ora, o que tudo isto representa? Primeiro devemos nos apressar para fazer o que é certo à vontade de Deus. O rei levantou-se de madrugada. Isso quer dizer que o mais cedo possível, dentro do seu alcance. Segundo, ele foi vigilante, rápido. O 7 representa a perfeição de Deus. O sacrifício foi perfeito e completo. Os príncipes da cidade representavam as autoridades, o Estado, o governo político, o reino. O santuário da cidade representava a igreja, o povo cristão. E Judá representava o povo, a população. Aqui os sacerdotes ofereceram 7 de cada tipo de animal para representar a totalidade de seu arrependimento. Tanto o Estado como o povo precisavam de expiação. Nossa nação está vivendo hoje um dia ímpar, único. Hoje é 7 de setembro do ano de 2022, mas também é o marco de concerto do Estado, da Igreja e do povo brasileiro. O Estado e a Igreja e o povo buscando a Deus, como diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Jesus um dia se fez sacrifício perfeito por nós, como diz Hebreus 10, de 1-18, o qual eu vou ler neste momento. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecerem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios
Faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, não quiseste, nem holocaustos de oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Igreja, que voltemos para o Senhor, para que Ele nos ouça o clamor, perdoe os nossos pecados como nação, como povo de Deus, e sare a nossa terra. Que este seja um dia de convocação nacional, que nós possamos nos inclinar aos pés do Senhor para buscar a bênção do Senhor, a cura do Senhor, a cura para a nossa nação, para que nós possamos ter uma vida abençoada e em paz. Que Deus vos dê um bom dia, feliz 7 de setembro, que Deus vos abençoe e amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um beijo.